Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas e vamos seguir, tá certo? Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também, gente. Repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição lá na Betfair, porque, gente, a Betfair está entregando muito para a torcida do Vasco. Exemplo, amanhã tem jogo contra a equipe do Volta Redonda pelo Campeonato Carioca 2025 e a Betfair lançando mais algumas promoções para a torcida do Vasco. Então, reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Valeu? Aqui, gente, muitas informações importantes. A situação envolvendo Soteldo no Vasco parece que ganhou um capítulo importante, hein? Santos tem interesse no volante / meia do Vasco, né, o Rony Sforza, e assim, pode envolver sim o Soteldo, atacante do Santos, nessa negociação, tá? Porque o Santos contratou o Neymar, né, um jogador também que joga pelos lados, tudo bem, o Soteldo vai ajudar, mas enfim, o Sforza, só para contextualizar, é uma das contratações mais caras da história do Vasco. O Sforza, eu não enxergo como um mau jogador, muito pelo contrário, o Sforza é um jogador importante, o Sforza é um bom jogador, tá? É uma opção do técnico Fábio Carille deixá-lo de fora, mas eu entendo, tá, que o Sforza é um jogador bom, útil para o Vasco. Exemplo, tudo bem, o Souza tá jogando bem, mas entre Souza e Sforza eu fico com Sforza. Tem mais lenha para queimar, tem valor de mercado, foi destaque no futebol argentino recentemente, não jogou, foi muito mal com a camisa do Vasco, eu não enxergo assim não. O Sforza ainda é um menino, com 22 anos só. Aí, o Santos tem interesse no atleta, que de repente rola uma troca por empréstimo. O Santos empresta o Soteldo para o Vasco, por um período, sei lá, de um ano, um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. Soteldo por um ano e o Sforza vai por um ano também. Aí realmente é aguardar a cena dos próximos capítulos, porque o Santos tem sim interesse no Sforza, o Vasco precisa sim de um jogador lá de campo, né? O Vasco não tem esse ponta esquerda, um jogador com as características do Soteldo, que é muito independente do passado, tá? Pisou na bola lá, fez trelelê lá atrás com o Vasco. Estou falando aqui do campo, bola. O Soteldo é muito bom jogador. Isso pra mim sabe, não vou misturar as coisas aqui. Bola, esse cara tem pra jogar. E, pô, se chegasse hoje no Vasco, ia atuar tranquilamente na ponta esquerda do Vasco como titular ao lado do Verratti. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo aqui que a negociação vai acontecer, que já aconteceu. Estou perguntando, vale a troca ou não? Vale a troca ou não? Isso é uma informação que eu recebi na tarde dessa sexta-feira e eu estou gravando aqui para vocês, até pedindo a sua opinião. Bom, gente, outra informação importante, né? Caso o Brian Rodrigues acerte com o Vasco, saiu a informação que o salário dele seria de cerca de R$1 milhão mês. Não é verdade. O Vasco deve pagar cerca de R$800 mil por mês para o Brian Rodrigues, um contrato de 4 anos, tá? É esse o acordo do Vasco com o Brian. O X da questão, e a proposta do Vasco pelo Brian Rodrigues, perdão, é de cerca de 7 milhões de dólares, tá certo? Então, é uma proposta muito boa para o América do México, que está fazendo jogo duro sim, porque o clube quer cerca de 10 milhões de dólares, o Vasco ainda não abriu de vela, não, sabe, o Brian Rodrigues ainda é aquela primeira opção do Vasco, tá? Independente de Soteldo, independente do Rony também, que saiu a informação que o Vasco ainda tem interesse no jogador, mas que o Vasco tem interesse no jogador, nós sabemos disso. A questão do Rony é 2 milhões de salário por mês, como é que paga? Como é que paga isso pro Rony? Com todo respeito ao Rony, é muito bom jogador, iria ajudar demais o Vasco, só que não vale, 2 milhões de reais realmente é um valor muito acima, muito acima. Já o Soteldo, um salário bem menor, tem lenha para queimar, joga muita bola, jogador que cai pelos lados, tem muita habilidade, faz gols, ajudaria bastante o Vasco. Eu acho que de todas as opções, o Soteldo é aquela boa, bonita e barata. Mais barata, na verdade, não é um jogador tão barato assim, mas é aquela boa, bonita e mais barata. Eu acho que cabe aqui o Soteldo no Vasco. Tô dizendo que vai acontecer, tô dizendo que já... Não, tá acontecendo. O Vasco tá buscando esse ponto, esse jogador lá de campo. Então, 3 negócios aí. Soteldo, Brian Rodrigues e essa situação envolvendo o Rony, jogador
da equipe do Palmeiras. Bom, deixa eu falar sobre novo contrato aqui, porque envolve o Coutinho, né? O Coutinho, que é um jogador craque do Vasco. O Vasco está tentando aí fazer um novo contrato para o Felipe Coutinho. Esse contrato já está na mesa. Na verdade, entre o jogador e o Vasco, parece que está tudo muito bem encaminhado, tá? Conversei com algumas pessoas a respeito disso. Falei, pô, tô querendo entender melhor essa situação do Coutinho. O Coutinho quer muito continuar no Vasco e o Vasco quer muito também continuar com o Coutinho. O X da questão é, o Coutinho vai abrir mão do salário dele junto ao Aston Villa para continuar no Vasco? Sim ou não? Essa resposta eu realmente não consegui, tá? Mas tudo parece aqui, tá, gente? O Coutinho vai abrir mão, sim, ele vai continuar no Vasco. O Coutinho tem interesse, ele quer voltar para a seleção brasileira, o que é muito importante também para a carreira do jogador e para o Vasco também, ter jogadores na seleção é muito bom. O parceiro dele, o amigo pessoal dele, o Neymar, voltou agora para o Santos justamente para isso. Voltou para o Santos, olha só que legal, o Campeonato Brasileiro forte, o futebol brasileiro bem mais forte, né? Então, um novo contrato aí para o Felipe Coutinho, que na minha opinião é muito importante para o Vasco, é um cracaço de bola, eu adoro o Felipe Coutinho, tá? Esse ano ele fez uma pré-temporada cheia para atuar pelo Vasco e é realmente, gente, subir o nível do Vasco, do time do Vasco. Hoje nós temos aqui, assim, eu entendo que times melhores que o Vasco, tá? No Rio de Janeiro, o Flamengo e o Botafogo. Aí você tira Flamengo e Botafogo, o Fluminense, eu acho que o Vasco tem até um time melhor do que o do Fluminense, estou sendo muito, não estou diminuindo o Fluminense, mas eu acho que o time do Vasco hoje é melhor do que o do Fluminense. Flamengo e Botafogo não, beleza, mas dá para fazer frente, dá para jogar contra, tá certo? Então, o Vasco está formando um elenco forte, um time forte primeiro, para disputar as competições. Eu acho que o mata-mata para o Vasco vai ser aquele principal campeonato de 2025, sabe? Mata-mata. Por quê? O Vasco pode usar o fator casa. Copa Sul-Americana, temos times bons, mas não tão fortes assim. De repente dá para o Vasco conquistar a Copa Sul-Americana e uma vaga para a Libertadores ali para a próxima temporada, tá certo? Então, o Vasco está aí montando esse elenco, eu estou confiante demais do Vasco na temporada 2025, tá certo? Deixa eu falar sobre potencial construtivo, reforma e ampliação de São Januário. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, diminui burocracias e potencial construtivo de São Januário, assim, pode facilitar as coisas, sabe? Para as empresas, para possam adquirir de maneira mais fácil, sabe? Potencial construtivo do Vasco. O prefeito Eduardo Paes, aqui do Rio de Janeiro, ele é vascaíno, ele entende a importância da reforma de São Januário, ampliação de São Januário. São Januário é maravilhoso, mas precisamos, né, gente, aumentar a capacidade de São Januário para pelo menos 55, 60 mil pessoas. Nosso caldeirão, amamos a nossa casa, São Januário é um estádio lindo, sabe, mas infelizmente a torcida do Vasco, infelizmente não, felizmente a torcida do Vasco é apaixonada e infelizmente São Januário não cabe a nossa torcida, não comporta, né, realmente 25 mil pessoas, 25 mil, que é o que o Corpo de Bombeiros autoriza aqui no Rio de Janeiro, é realmente uma situação que complica. O Vasco deve formar uma parceria aí, no momento da reforma, com o Botafogo. O Vasco deve mandar jogos no estádio Newton Santos, né? Que é um estádio com a capacidade maior, a torcida do Vasco vai em peso, o gramado é sintético, e assim, o Botafogo é um clube amigo do Vasco, né? As diretorias se entendem muito bem. Teve treta aí no passado, mas negócio é negócio, o Botafogo entende negócio, o John Textor é um cara que é empresário, então assim, isso o Vasco parando, o Vasco vai fechar São Januário para reformar, isso vai acontecer, eu acho que tem tudo para acontecer em 2025, mas enfim, isso vai acontecer, na gestão do Pedrinho ainda, isso é uma garantia. E aí tem essa parceria com o Botafogo que eu acho muito importante. Eu acho muito importante a amizade entre os clubes, perdão. Por quê, gente? A rivalidade ela tem que ficar dentro do campo. Jogo, ele acontece dentro do campo. Fora do campo, não. Você, olha só, preciso alugar São Januário, aluga. É só ter cuidado. O que o Fluminense fez pro São Januário é covardia. O Fluminense fez em São Januário é covardia. Exemplo, quando o Botafogo precisou jogar em São Januário, a torcida do Botafogo se comportou normal. Foi lá, torceu, o Botafogo ganhou e tava tudo certo. E a mesma coisa o Vasco no estádio Newton Santos, no estádio do Engenhão. O Vasco foi lá, o Botafogo alugou, o Vasco jogou. É isso, gente. É assim que é, sabe? Então, rivalidade entre clubes dentro de campo. Fora de campo, não. Eu prego sempre a amizade, porque é um precisando do outro sempre, tá? Eduardo, mas negociação por jogadores. Aí é um outro negócio. É uma outra situação. Então, assim, depois vamos falar sobre isso um pouco mais, tá, gente? Então, assim, Vasco vai fechar São Januário, prefeito Eduardo Paes facilitando as coisas para o Vasco, realmente está reformando, para as outras empresas, enfim, está comprando, né, o potencial construtivo da reforma e ampliação, perdão, de São Januário, tá certo, minha gente? Olha só,
Galera aí, vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui. Vamos entregar o like aí, pelo menos 2.000 likes nesse vídeo aqui. Chega agora, pô, cheguei. Vou soltar o like aqui. Sobe o like, habilita o sino de notificações. Reforça aqui embaixo a tua inscrição também. Copia aqui o link do vídeo, joga aí em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz pra todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Deixa essa moral aí, gente. Vamos pra cima, gente. Tamo junto, gente. É isso. São essas informações da tarde dessa sexta-feira. Hoje é dia 31, né, gente? Rapaz, o ano tá passando, ó, voadão, voadão, voadão mesmo. Tá certo? Daqui a pouco eu volto, tá bom? Com essas e outras informações do nosso Vasco. Gente, é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.